Boa noite, seja bem-vindo ao Telenotícias na presente edição de sábado 26 de julho para o ano de 2025. É tempo agora de conferir as notícias que marcam a atualidade do país e do mundo. Começamos com uma notícia de agenda internacional, onde a presidente da Assembleia da República, Margarida Adamji Lapa, inicia amanhã uma visita de trabalho à Confederação Suíça que decorrerá até dia 31 de julho. Em Genebra, a presidente da Assembleia da República participa na 15ª Cimeira de Mulheres Presidentes dos Parlamentos Nacionais, no dia 28 de julho de 2025. A Cimeira irá definir a agenda parlamentar com base nas mudanças políticas, econômicas, ambientais e sociais emergentes que exigem soluções de governação global sensíveis ao gênero. De 29 a 31 de 2025, a presidente da Assembleia da República, Margarida Adamji Lapa, participará na 6ª Conferência Mundial dos Presidentes de Parlamentos, organizada pela União Interparlamentar, em parceria com os escritórios das Nações Unidas em Genebra. A presidente do Parlamento moçambicano irá intervir no debate geral subordinado ao tema "Um mundo em turbulência, cooperação parlamentar e multilateralismo em prol da paz, justiça e prosperidade para todos", no painel sobre proteção e promoção dos direitos das pessoas em situações vulneráveis, rumo a uma ação global de luta contra a discriminação, e num painel sobre que papel têm os parlamentos na construção do nosso futuro digital. Nesta deslocação à Confederação Suíça, a presidente da Assembleia da República far-se-á acompanhar por Maria Angelina Dick-Nock, membro da Comissão Permanente, Pedro Comissário Afonso, chefe do Grupo Nacional junto da UIP, Caterina Dimanda Antônio, presidente da 7ª Comissão, assessores e quadros do secretário-geral da Assembleia da República. Entretanto, no cenário nacional, uma quarta-feira marcada por violência em Nacala Porto. Ex-guerrilheiros da Renamo inseram a força à delegação distrital do partido, causando a morte de 2 pessoas e ferimentos em outras 7. As vítimas foram levadas ao Hospital Geral de Nacala, onde 5 já receberam alta e 2 permanecem em estado grave. E a polícia está a investigar o caso. Uma quarta-feira bastante sangrenta na cidade de Nacala Porto, ex-guerrilheiros da Renamo encerraram à força a delegação distrital do partido, o que combinou com a morte de 2 pessoas e deixou 7 feridos. As vítimas foram evacuadas para o Hospital Geral de Nacala, onde estão a receber cuidados médicos. As vítimas acusam os ex-guerrilheiros da Renamo de terem usado a violência física e responsabilizam a delegada provincial do partido, Abibaba. Bandidos com escapadas, ferros, faca. Começou a fazer o nosso trabalho deles. E não perguntaram nada. Logo a chegada, já começaram a nos escapar. Foi mandado com Dona Abiba. E não suportaram, então fizeram o quê? Fizeram. Se continuaram a ficar ustedes, por mais que não sei se é de recuperar ou não, Deus sei que sabe. Esses homens aí estavam fartados, estavam mascarados para não serem identificados. Nós falamos, gente, sair daí, não lhe queremos. Agora, o Abibaba tirou o Guibe para aqui naquela bordo, para me advertir nós, o nosso delegação de Nacala Porto. A Polícia da República de Moçambique em Nacala Porto, através da sua porta-voz, explicou os contornos do caso e afirmou: dizer que a Polícia da República de Moçambique, ao nível do distrito de Nacala, tomou conhecimento da ocorrência de tumultos havidos na delegação política do Partido Renamo e de imediato foi destacada uma força operativa ao local para averiguar a situação. Posto isto, a força já no local, foi possível confirmar que a informação era real e a polícia fez o seu trabalho de sensibilização dos utentes ali presentes, de modo a não pautarem pela violência. Dizer também que foram apreendidos instrumentos contundentes e perfurantes do tipo arcos, zagaias,
facas, flechas e katanas. Importa referir que entre os 7 feridos evacuados, os 5 já receberam alta médica, enquanto 2 continuam internados em estado grave. E primantou nas imagens Edu Fernando a partir da cidade ferroportuária de Nacala. Enquanto a tensão aumenta em algumas regiões, o foco volta-se para o campo político. O Ministério Público acusou formalmente Venâncio Mondlane de ter cometido 5 crimes relacionados com as manifestações pós-eleitorais, incluindo incitamento à desobediência coletiva e instigação ao terrorismo. No debate político, painelistas analisam o caso e partilham as suas opiniões. O ambiente político está tenso e dividido. As acusações contra Venâncio Mondlane levantam debates intensos sobre liberdade de expressão, responsabilidade política e o estado da democracia no país. Para o político Marcelino Pangaia, a crise social é profunda. Ele afirma que muitos moçambicanos enfrentam dificuldades extremas, chegando a não ter nem sequer uma refeição por dia. Segundo Pangaia, foi justamente por isso que os cidadãos encararam as eleições como uma oportunidade de eleger alguém capaz de reverter o cenário de fome, desemprego e pobreza extrema. Esse é um interesse de colocar a elegibilidade do Venâncio Mondlane para as próximas eleições. Olha, não foi só Venâncio. Se nós pudermos analisar o impacto das manifestações, não é só Venâncio Mondlane que poderia ser culpabilizado a isto. A própria Comissão Nacional de Eleições, ao poder anunciar, a entregar aqueles resultados, com conhecimento de que 275 ilícitos eleitorais ocorreram, mas mesmo assim anunciaram aqueles resultados. Será que a Comissão Nacional de Eleições não incitou a violência ao poder anunciar resultados que sabe que aqui houve 275 ilícitos eleitorais? Não só essa questão. A polícia que matou barbaramente. Quem que mandou a polícia? Quem é o chefe máximo da polícia? Quem é o comandante em chefe da polícia? Por que não se chama o comandante em chefe da polícia? O comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique para poder responder a este caso. Já Feliciano Ximene defende que o debate não deve focar-se apenas na figura de Mondlane, mas sim nas políticas que estão a ser implementadas. A juventude é a engrenagem central do funcionamento deste motor. É a base. Fala-se do emprego. Nós vemos as corridas. Hoje nós sabemos que há muita concorrência na polícia. Por quê? O movimento da juventude. Nós conseguimos identificar antes que não havia muito alistamento para o serviço militar, talvez, da juventude. Isto a busca de novos espaços, novos campos, novas oportunidades de mostrar a sua sensibilidade política. Aqui não falamos de uma questão de partidarização. Se calhar o que nós estejamos a precisar é entender esta separação. Separo o movimento da juventude moçambicana do movimento do Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane passa a ser uma figura central. Independentemente de existir consciência política ou não, já existe um fator relevante, que é a responsabilidade de carregar os anseios ou os desejos de um povo. Isto é um outro assunto. A forma como isto vai decorrer, vai desenrolar, há várias perspectivas que seriam passíveis de abordagem, como, por exemplo, a questão da capacidade. Dentro da capacidade, podemos observar a sua forma de ação. Se hoje há este chamamento ou há este convite por parte das estruturas judiciais, é porque houve um procedimento, houve um caminho a ser trilhado. Isto é um discurso jurídico. Como dizia o magnífico reitor, ele se restringia a tecer qualquer parecer sobre a área jurídica, porque este é um procedimento. Agora, a questão do movimento da juventude moçambicana, insisto muito neste ponto, porque para mim este é um dos pontos chaves para a reestruturação ou para a análise daquilo que é o plano de governação do atual governo. Orlando José, por sua vez, destaca a importância da independência financeira do país. Segundo ele, essa autonomia permitiria aos moçambicanos pensarem e agirem de forma livre. Um dirigente que olha uma nação como se fosse a própria residência,
que quando está a ser invadida, não apanha sono. Mas se colocamos a própria nação como uma espécie, é minha vez. Quando for a sair, quem vier vai dar continuidade. Aí, todos os anos, vamos ter um governo, vamos ter novas pessoas, vamos ter pessoas até velhas, que isto não avance. Causa e efeito. O que está acontecendo? Qual é o dilema? E qual é a possível solução? É isso que temos de discutir. Porque discutir história, discutir factos históricos do passado, anima. Mas o mundo hoje é global, há uma tendência de evolução. Então, estamos a dizer o seguinte, 50 anos para trás, todos os assuntos, mas de 50 anos para frente, quais são os desafios? O maior desafio em Moçambique, para que tudo possa mudar, está na área financeira. O que Moçambique tem que trazer como estratégia para sair dessa situação? Por fim, Júlio Gonçalves considera que, independentemente da conjuntura política, não é razoável que se destrua o pouco que o país ainda possui por motivos eleitorais. Quando nós começamos o processo eleitoral, houve irregularidades, não houve irregularidades, mas foram se sanando, etc, etc. Mas chegou o dia da votação. Como que se pode explicar que no dia da votação, em que todos nós estávamos ansiosos, eu também estava ansioso, queria saber os resultados, um determinado candidato vai aos órgãos de comunicação social e diz que ganhou com 80 e tal, 90 e tal %. O processo eleitoral ainda não terminou, nem começou com a contagem. Como é possível? A pergunta que você pode fazer é, como é que sabia que tinha ganho de 90 e tal % antes do material das mesas de votação serem transportados pelos órgãos competentes, etc., antes de começar a contagem? É paradoxo. Entretanto, me parece a mim, estou errado, tenho certeza que estou errado, mas deixa que eu diga aquilo que eu sinto. É aqui onde começa o problema. Passando agora ao âmbito econômico, o presidente da República, Daniel Chapo, reuniu-se com a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique na província da Zambésia. O encontro teve como objetivo discutir as barreiras ao investimento e propor soluções práticas. Chapo garantiu que o governo avançará com reformas importantes. Foram 2 horas de contacto direto entre o setor privado e o estadista moçambicano no jantar promovido pela Confederação das Associações Econômicas na província da Zambésia. Durante o encontro, realizado no ambiente de diálogo aberto, os empresários locais aproveitaram a oportunidade para expor as principais barreiras e entraves burocráticos que continuam a afetar negativamente o ambiente de negócios na província. Dívida do Estado. Quando o capital circula, movimenta toda a cadeia de valores e vai empoderando o mais pequeno operador até o grande interveniente. É sabido que o governo é o maior cliente. Quando se lança concursos para fornecimento de bens e serviços para terceiros, deve existir alocação de fundos para honrar os requisitos contratuais. O que se vive neste momento são as dívidas que se acumulam exponencialmente, sem se vislumbrar qualquer perspectiva de liquidação, com o agravante de cada vez que um membro do governo é movimentado, o novo elemento prioriza o pagamento da dívida pela contraída, ficando da antiga dívida acumulada. Entre as preocupações já apresentadas, destacou-se a paralisação das obras de construção do Porto de Águas Profundas de Mapuze, localizado no distrito de Namacurra. A infraestrutura é considerada estratégica para impulsionar o desenvolvimento econômico da região, facilitando o escoamento de produtos e a dinamização do comércio regional e internacional. No setor público, há uma sobreposição de funções que compromete a equidade. Agentes com poder de decisão acumulam cargos e interesses empresariais, criando um ambiente de concorrência desleal. Quem empreende com esforço próprio acaba muitas vezes sufocado por quem tem mais poder e acesso privilegiado.
Este conflito de interesse mina a confiança dos empresários e da população nas instituições. A gestão de recursos públicos também carece de transparência. Em resposta, Daniel Chapo destacou o papel da digitalização como um instrumento fundamental no combate à corrupção na administração pública e reiterou que serão implementadas reformas com o objetivo de eliminar. Em matéria de desenvolvimento social, o governo reafirma o seu compromisso com o empoderamento da mulher e da rapariga. A declaração foi feita na sexta-feira, 25 de julho, em Maputo, pelo secretário de Estado do Gênero e Ação Social, Abdul Razak, durante a cerimônia de abertura da exposição Koinua. A iniciativa é um símbolo de recomeço para mulheres afetadas pelo conflito armado no distrito de Palma, em Cabo Delgado, que através da produção artesanal estão a reconstruir as suas vidas. Koinua, palavra que significa levar, é um projeto que promove o empoderamento econômico e social de raparigas e mulheres deslocadas, assim como das comunidades que as acolhem. Na prática, são desenvolvidas atividades de produção artesanal com enfoque na valorização do saber local, criação de rendimentos e construção de resiliência comunitária. Para o secretário de Estado, empoderar uma mulher é investir numa família, numa comunidade e numa nação inteira. Abre aspas. Parafraseando um velho provérbio, educar uma mulher é educar uma nação. Potenciar uma mulher é potenciar a sociedade como um todo. Fechar aspas. Afirmou. Segundo o dirigente, a exposição é também um momento de celebração do talento, da força e da dedicação das mulheres de algumas comunidades, marcadas pela dor do conflito, mas determinadas a reerguer-se. A realização da exposição acontece num ano particularmente marcante para o país, que celebra os 50 anos da independência nacional. Ao longo deste meio século, a participação da mulher na vida política, econômica e social tem sido um dos pilares do desenvolvimento nacional. O governo considera que Koinua é um exemplo inspirador de como a reconstrução pós-conflito pode começar pelas mãos das mulheres. Para além do artesanato, o projeto aposta em ações de alfabetização e educação de adultos, criando condições para que as beneficiárias participem ativamente na vida das suas comunidades e encontrem soluções para os seus desafios locais. Mais do que capacitar, Koinua dá voz às mulheres, resgata talentos esquecidos e promove a autoestima das participantes, transformando cada peça produzida num símbolo de força e esperança. A Fundação MESC, parceira de implementação do projeto, foi destacada pelo Ministério do Trabalho, Gênero e Ação Social como um exemplo de envolvimento social efetivo e comprometido. O governo apelou a outras organizações da sociedade civil a seguirem este exemplo, contribuindo ativamente para a promoção do empoderamento feminino, em especial nos contextos mais vulneráveis. O Ministério aproveitou a ocasião para encorajar as mulheres beneficiárias do projeto a manterem o esforço, a dedicação e o foco no sentido de consolidarem os ganhos já alcançados. Acredita-se que, com perseverança, será possível não apenas melhorar os meios de subsistência das famílias, mas também abrir novos caminhos para um futuro mais digno, seguro e promissor. No sul do país, o município da Macia, na província de Gaza, avançou na modernização do comércio informal ao importar da Índia 300 bancas móveis. Os comerciantes pagarão taxa diária de 5 meticais até atingir o valor de compra por unidade. No coração da província de Gaza, um novo capítulo começa a ser escrito no município da Macia. Com uma população maioritariamente dedicada ao comércio informal, a vila está a assistir um impulso que se diga transformador, discreto, mas talvez significativo. Na última semana, a Idealidade da Macia deu um passo ao investir cerca de 1,5 milhão de meticais na aquisição de 300 bancas móveis. Fabricadas com componentes provenientes da Índia, as estruturas já estão a ser distribuídas aos vendedores ambulantes, muitos dos quais operavam há anos em condições precárias, sem abrigo, proteção solar ou qualquer estrutura formal que dignificasse a atividade.
As bancas móveis, além de resistentes, são desmontáveis, transportáveis e facilmente adaptáveis a diferentes tipos de negócio, desde a venda de hortícolas até produtos eletrônicos. Uma solução simples, mas que promete mudar a paisagem urbana da vila e, sobretudo, melhorar a dignidade de quem vive do comércio informal. Segundo as autoridades municipais, a iniciativa visa não só organizar melhor os espaços públicos, mas também valorizar os pequenos comerciantes, reconhecendo o seu papel essencial na economia local. A distribuição das bancas começou na Praça Central e estender-se-á aos bairros periféricos nas próximas semanas. Para os beneficiários, o impacto é imediato. O investimento insere-se num plano mais amplo da autarquia que prevê a reabilitação dos principais mercados da vila, melhoria da iluminação pública e o reforço da recolha de resíduos sólidos, tudo para transformar Macia num município mais limpo, seguro e inclusivo. Analistas locais veem nesta medida uma tentativa inteligente de equilibrar desenvolvimento urbano com inclusão social, evitando que o crescimento da cidade se faça às custas dos mais desfavorecidos. Num tempo em que muitas administrações enfrentam desafios financeiros, o município da Macia dá um exemplo claro de como ações de baixo custo podem gerar alto impacto. Ainda é cedo para medir os efeitos a longo prazo, mas nas ruas da Macia já se nota a diferença. Aos poucos, o improviso dá lugar à organização e, com isso, nasce uma nova paisagem, mais humana e moderna. A província de Nampula acolheu a Conferência Regional Norte da Zona Econômica do Comércio Livre Continental Africano. O evento que reuniu diversas individualidades e destacou a importância da formalização do comércio informal. Depois da cidade da Beira, foi a vez de Nampula, onde representantes governamentais se juntaram a empresários locais para discutir questões ligadas à zona econômica e não só. Fez também parte da agenda discutir termos para atrair investimentos para o continente e o país, promover o emprego e valorizar a produção local. A ZCLCA representa uma oportunidade concreta para aumentarmos as trocas comerciais dentro do continente, criarmos mais empregos, atrairmos investimentos e valorizarmos aquilo que é produzido localmente. A nossa balança comercial com o resto do mundo em 2024, apesar de continuar deficitária, registrou uma redução de déficit de 29%, com um total de 7,709 milhões de dólares americanos de exportações, onde tivemos um decréscimo de 3%, contra os 9,125 milhões de dólares americanos de importações, decréscimo de 9%, tendo os mercados preferenciais, como referi, apenas absorvido 49% do total dos produtos exportados. Alguns exportadores e associações empresariais presentes no encontro pediram ao governo que fizesse um reajuste nas taxas aduaneiras atuais, considerando que, segundo entendem, são altas. No entanto, reconhecem as vantagens existentes na zona econômica de comércio livre continental africano. É necessário superar algumas barreiras, como altas taxas aduaneiras, a terminal especial de contentores, serviço único no porto de Nacala em todo o país. Gostaria de agradecer ao governo pela remoção do monopólio de exportação de feijão e outros commodities que todos os interessados exportem livremente. O evento na cidade de Nampula é apenas o culminar da conferência também ocorrida na cidade da Beira, província de Sofala. É com esta nota de reportagem que colocamos o ponto final na presente edição do Telenotícias. Pela atenção prestada, o nosso muito canimambo. Bom final de semana, até segunda-feira.